Bem, nessa unidade 7 de ciências, nós vamos falar de algo que, na verdade, vocês vão aprofundar, possivelmente a partir da oitava série. Talvez ano que vem veja alguma coisinha a mais, mas mais provavelmente a partir da oitava série. Aqui é só uma noção rápida do que é a química, né? Bem, o que é a química? Química é uma ciência, mas a ciência estuda alguma coisa. E a química estuda o quê? Química é a ciência que estuda as substâncias, suas propriedades e suas transformações. Agora, olha lá. A química está presente em praticamente tudo da nossa vida e pode ser usada e é usada para melhorar a nossa qualidade de vida. Mas o problema é que a química também pode ser usada para causar problemas na vida das pessoas e ao meio ambiente, né? Aliás, você já viu isso aí, né? Por exemplo, reações químicas que geram poluentes vão poluir o ar que a gente respira e podem causar doenças, então podem causar problemas também. Mas vamos lá. Introdução à química, né? A química está presente em tudo que a gente pode ver, também nas coisas que a gente não consegue enxergar. Por exemplo, o ar que a gente está respirando, respira aí comigo. Esse ar que a gente respira, ele é composto por diversas substâncias químicas, o oxigênio, o gás de nitrogênio, o gás carbônico. Então, o ar a gente não vê, mas ele é composto por diversas substâncias químicas. Quando a gente fala na vida prática, olha, esse meu pão, esse meu macarrão, essa minha comida não tem química, né? Então, você talvez tenha visto já sua mãe dizer, é muito comum a mulher dizer, o meu cabelo não tem química. Na verdade, tem química sim, né? Porque o alimento, por exemplo, ele tem conservante, ele tem flavorizante, então ele tem química sim. Agora, o que a gente quer dizer quando isso não tem química, eu estou querendo dizer o seguinte: nesse alimento ou no cabelo não foram usadas substâncias químicas artificiais que podem causar prejuízo à saúde. Então, tem química sim, mas não uma química artificial que pode causar prejuízo, né? Porque então, está comentando, olha, tanto no alimento quanto no cabelo existem diversos componentes químicos. Então, o correto seria dizer assim: olha, o meu alimento, o meu pão, o meu cabelo não possui aditivo químico artificial. Aí está certo, mas que possui química, tudo possui química, né? Os produtos químicos são muito usados no nosso dia a dia. Muita coisa melhora a nossa qualidade de vida. Por exemplo, olha, nos alimentos são usados conservantes, para conservar, né, o alimento, o nome indica, aromatizantes para dar o aroma, o cheiro do alimento, corantes para dar a cor que se quer dar, né? Flavorizantes, olha só, vem de flavor, sabor em inglês. Flavorizante é para melhorar o sabor, tá? Na agricultura, são usados agrotóxicos, fertilizantes e adubos que ajudam a aumentar a produção. Na pecuária, são usadas rações balanceadas para alimentar o gado, são usados hormônios que ajudam o crescimento, são usadas vacinas que preservam a saúde do rebanho. Isso tudo é a química usando para o nosso bem. O seu caderno, a folha dele, a borracha que você usa, a sua caneta, o seu celular, tudo isso depende de conhecimentos e processos químicos para ser produzido. No meio de transporte, quando você vai para a escola de carro, de moto, enfim, a queima de combustíveis, que é um processo químico, a queima de combustíveis é que permite o movimento do veículo no qual você vai para a escola. Agora, esse é o uso do bem, é o uso que nos ajuda, mas também é possível, ocorre bastante, o uso inadequado. E esse uso inadequado, ele pode causar vários prejuízos para o ser humano e para o meio ambiente. E, inclusive, em capítulos anteriores, vocês já viram diversos exemplos disso aí, não é verdade? O agrotóxico, que pode ajudar na agricultura, ele também pode contaminar o solo, se for usado de modo inadequado. Ele pode contaminar as águas, ele pode causar danos à saúde do ser humano. A queima de combustíveis que permite o veículo se deslocar para você chegar na escola, por outro lado, vai liberar gases que poluem o planeta, que aumentam o efeito estufa, e por aí vai, tá? Por isso, uma das tarefas dos químicos é conseguir um equilíbrio, é gerar processos químicos e materiais que sejam melhores e mais eficientes, que possam ajudar o ser humano, mas com menor prejuízo
para o ser humano e para o meio ambiente. Beleza? Exercício de aprendizagem da página 7. Né? Oi? Eu vou fazer o exercício de aprendizagem separado em geral, mas como aqui é só um, fazer de uma vez logo. Acho que é isso que o Matheus está estranhando aqui. As gelecas slimes caseiras são uma alternativa sem química para as gelecas vendidas nas lojas. Sua fabricação é bem simples e necessita dos seguintes ingredientes: farinha de trigo, sal, água, óleo e corante alimentício. Com base no que foi estudado, critique a informação apresentada. Está errada, né? Mas assim, a geleca slime é sem química. Não, não é não. É claro que ela tem química. A geleca caseira, ela feita em casa, ela também vai usar produtos e processos químicos. Ela vai usar água, vai usar o corante, esse material vai reagir um com o outro, então vai usar bastante química. Agora, não vai usar produtos químicos artificiais que podem causar prejuízo à nossa saúde. Isso sim. Então, o correto seria dizer: a geleca slime caseira, ela não tem química artificial que possa causar prejuízo. Agora, que ela tem química, claro que tem, né? Então, essa parte aqui, olha, o correto seria dizer que a geleca caseira não possui aditivo químico artificial que possa causar mal à saúde. Beleza? Matéria e suas propriedades gerais, né? Olha lá, matéria, isso já foi visto em capítulo anterior, né? Acho que foi ano passado. Matéria é o que possui massa e ocupa lugar no espaço. Ocupar lugar no espaço significa tem volume. Então, matéria é o que tem massa e volume. É o que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Tudo que nós vemos e tudo que nós tocamos é matéria. A cadeira, o copo, o lápis, seu tênis, sua calça, sua camisa, o seu corpo, sua sala de aula, tudo isso é matéria. Essa matéria, ela pode estar no estado na forma sólida, na forma líquida ou na gasosa. Você também já viu isso aí, né? Agora, olha só, a luz, eu vejo a luz, mas ela não é matéria. Por quê? Porque a luz não possui massa e nem ocupa lugar no espaço. Não tem massa e não tem volume. Ela não é matéria, ela é imaterial. O som não é matéria. O som não tem massa, o som não tem volume, não ocupa lugar no espaço. Então, o som também é imaterial, tá? Agora, o que a gente vê e o que a gente pode tocar, isso é matéria. Bem, essa matéria é formada por partículas muito pequenas, que são chamadas de átomos. Esses átomos, quando se juntam, eles formam os materiais que existem na natureza. Agora, é possível que se juntem, que sejam combinados átomos do mesmo tipo ou átomos diferentes. Olha lá. Quando os átomos se combinam, eles formam as moléculas. As moléculas reunidas formam uma substância. Coloquei aqui na sequência, olha. Os átomos formam as moléculas, que por sua vez formam a substância, tá? Átomos, moléculas, substância. Por exemplo, um que você já sabe. Quando dois átomos de hidrogênio, H2, dois de hidrogênio, se combinam com um átomo de oxigênio, O, H2O, isso forma uma molécula de água. Uma grande quantidade de moléculas de água forma a água, lógico, né? Essas uniões dos átomos para formar molécula, a união de dois átomos de hidrogênio com de oxigênio, por exemplo, isso ocorre por ligações químicas. Eles se unem por ligações químicas, tá? Bem, olha lá. Nós temos vários materiais no nosso mundo, no nosso dia a dia, né? Diversos materiais. Agora, embora esses materiais sejam diversos, sejam diferentes, eles possuem algumas características comuns, que são as chamadas propriedades gerais da matéria. Isso vai ser cobrado na prova de vocês, tenho quase certeza, né? Toda matéria tem massa. O que é massa? Quantidade de matéria que um corpo possui. Massa, quantidade de matéria que um corpo possui. Medida em quilogramas ou medida semelhante, né? Quilograma, grama, tudo isso mede massa. Volume, também chamado de extensão. Volume
é o espaço que o corpo ocupa, a quantidade de espaço que o corpo ocupa. Aí o volume pode ser medido em litros, pode ser medido em metros cúbicos. Você viu isso em matemática. Impenetrabilidade. Olha lá, é impossível que dois corpos ocupem ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Eu tenho aqui o meu copo. Se eu colocar a caneta, não tem, ela vai empurrar o copo, mas não tem como ocuparem o mesmo lugar no espaço. Isso é chamado de impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, ao mesmo tempo, o mesmo lugar no espaço, tá? Compressibilidade. Compressibilidade vem de compressão. Todo corpo pode reduzir o seu volume se for submetido a uma compressão, se for submetido a um aperto. Compressão é esse aperto, tá? Isso, em alguns corpos é mais fácil de ver. Você pega uma esponja de cozinha, você pega um pedaço de algodão. Se você aperta uma esponja de cozinha, o volume dela reduz, ela vai ficando pequenininha, mas só até um certo ponto, porque ela não vai desaparecer, ela continua ali. Se ela fosse reduzindo sem limite, ela ia desaparecer. E a gente sabe que não é isso que acontece, né? Você pega uma seringa, né? Sem agulha, claro. Aí você bota o dedo na ponta, tem ar dentro. Aí você aperta. O ar de dentro vai comprimindo, vai reduzindo o volume do ar, mas até um certo limite. Chega um limite, ele não vai reduzir mais. Então, assim, a compressibilidade é essa capacidade, essa propriedade de um corpo reduzir o seu volume quando ele é comprimido, quando ele é apertado, tá bom? Elasticidade. Elasticidade é o inverso da compressibilidade. O que acontece é quando você pressionou um corpo, tá? Você pressionou um corpo, aí ele apertou. Você tira a pressão, ele volta para o tamanho normal. Isso é chamado de elasticidade. Tem corpos que têm mais elasticidade, tem corpos que têm menos elasticidade, mas elasticidade é a propriedade de voltar ao tamanho, à forma original. Ou o contrário, você estica o corpo. Quando você larga, ele volta para o tamanho normal. Você pega uma liga dessas comuns, amarelinha. Você estica a liga, você faz pressão, ela estica. Quando você solta a pressão, ela vai voltar para o tamanho normal. Isso é elasticidade, tá? Divisibilidade é a capacidade do material dele ser dividido em partes menores sem alterar as suas propriedades. Então, por exemplo, eu tenho uma folha de papel. Se eu rasgo a minha folha ao meio, a propriedade de cada pedaço da folha continua a ser a mesma. Eu pego aqui essa figurinha do Matheus Lewandowski, que eu vou rasgar no meio, tá? Ah, não, ele não quer que rasgue, tá? Enfim, a divisibilidade é a capacidade do material de ser dividido em partes menores sem que isso altere suas propriedades. Vou parar esse vídeo por aqui para a gente fazer exercício de aprendizagem no vídeo seguinte.